Eu sou o umbral da porta. Não fui ao médico nem tornei a telefonar para Richard. Passei 3 semanas com as mãos envoltas em bandagens sempre que saía de casa. 3 semanas esperando cegamente que aquilo desaparecesse. Não era um procedimento racional, sou capaz de admitir isto. Se eu fosse um homem inteiro, que não precisasse de uma cadeira de rodas em lugar das pernas, ou que levasse uma vida normal, com uma ocupação normal, eu talvez fosse consultar o Dr. Flanders ou procurasse Richard. Poderia tê-lo feito, se não fosse pela lembrança da minha avó, isolada, virtualmente encarcerada, sendo devorada viva pela própria carne infectada. Portanto, mantive um silêncio desesperado e rezei para acordar algum dia de manhã e descobrir que tudo fora um pesadelo. E, pouco a pouco, eu os sentia. Eles. Uma inteligência anônima. Eu nunca realmente tentei imaginar como eles eram ou de onde tinham vindo. Era irrelevante. Eu era o umbral deles, sua janela para o mundo. Recebia deles suficiente feedback para sentir sua repulsa e horror, para saber que o nosso mundo era muito diferente do seu. Feedback suficiente para sentir-lhes o ódio cego. Não obstante, eles observavam. Sua carne estava entranhada na minha. Comecei a perceber que me usavam, realmente me manipulavam. Quando o menino passou, erguendo a mão em seu costumeiro aceno neutro, eu tinha acabado de decidir entrar em contato com Criswell através de seu telefone no Ministério da Marinha. Richard tinha razão a respeito de uma coisa. Eu tinha certeza de que fora contaminado no espaço ou naquela estranha órbita de Vênus. A Marinha me estudaria, mas não me transformaria num monstro. Eu não mais precisaria acordar na escuridão cheia de rangidos e abafar um grito ao senti-los observar, observar, observar. Voltei as mãos para o menino e dei-me conta de que não as enrolara nas bandagens. Na luz fraca do crepúsculo, pude ver os olhos que observavam silenciosamente. Eram grandes, dilatados, com cor de íris, mas uma cor um tanto quanto neutra. Às vezes algo lembrando o ouro. Certa vez eu esbarrara num deles contra a ponta de um lápis e sentira a dor angustiante subir pelo braço. O olho deu a impressão de fitar-me com um ódio contido que era pior do que a dor física. Não esbarrei novamente. E agora eles observavam o menino. Sentia mente ficar desviando-se. Um momento depois, o meu controle desapareceu. A porta estava aberta. Cambaleei pela areia em direção ao menino, minhas pernas movimentando-se sem nervos, como uma tábua ao sabor das ondas. Meus olhos pareceram fechar-se e passei a ver apenas através daqueles olhos estranhos. Vi um monstruoso panorama marinho de alabastro, encimado por um céu semelhante ao imenso manto cor de púrpura. Vi um barraco inclinado, em ruínas, que poderia ter sido a carcaça de alguma desconhecida criatura carnívora. Vi uma criatura abominável que se movia, respirava e carregava sob o braço um objeto de madeira e arame, um objeto construído de ângulos retos geometricamente impossíveis. Imagino que ele pensou, aquele pobre menino sem nome, com a peneira sob o braço e os bolsos estofados
com um conglomerado de moedas sujas de areia perdidas pelos turistas. O que ele pensou ao ver-me cambalear em sua direção, com as mãos estendidas, como um maestro cego regendo uma orquestra lunática? O que ele pensou quando o que restava de luz incidiu em minhas mãos, vermelhas, rachadas e brilhantes, com a sua carga de olhos? O que ele pensou quando as mãos fizeram aquele brusco movimento no ar, logo antes de sua cabeça explodir? Eu sei o que pensei. Pensei que espiava pela borda do universo e via as labaredas do próprio inferno. O vento fustigava as ataduras, transformando-as em bandeiras drapejantes, enquanto eu a desenrolava. As nuvens tinham escondido o que restava do crepúsculo e as dunas estavam escuras, cobertas de sombras. As nuvens pareciam correr e fervilhar acima de nós. Precisa prometer-me uma coisa, Richard, declarei acima do barulho do vento. Você deve correr, caso pareça que eu possa tentar machucá-lo. Está entendendo? Sim. Sua camisa aberta no pescoço chicoteava com o vento. O rosto estava sério, decidido, e seus olhos eram pouco mais que órbitas no escuro. A última atadura caiu. Olhei para Richard, e eles olharam para Richard. Vi um rosto que conheço há 5 anos e passei a amar. Eles eram um monolito vivo, distorcido. Você os vê, disse eu em voz baixa. Agora você os vê. Ele recuou involuntariamente. Seu rosto foi invadido por súbito e incrédulo pavor. Um relâmpago iluminou o céu. Os trovões andavam entre as nuvens e o mar se tornara mais negro que o próprio Estige. Arthur, como ele era hediondo! Como podia eu ter convivido com ele, falado com ele? Não era uma criatura, mas uma pestilência muda. Ele era... Fuja! Fuja, Richard! E ele fugiu. Correu em saltos enormes. Transformou-se num andaime de encontro ao céu ameaçador. Minhas mãos se ergueram, voando sobre minha cabeça num gesto gritante e estranho, os dedos estendidos na direção da única coisa que me era familiar naquele mundo de pesadelo. As nuvens. E as nuvens responderam. Houve um risco enorme, branco azulado, de um raio que pareceu ser o final do mundo. O raio atingiu Richard, envolvendo-o. A última coisa de que me lembro é o cheiro elétrico de ozônio e o odor de carne queimada. Quando acordei, estava placidamente sentado em minha varanda, olhando na direção da grande duna. A tempestade passara e o ar estava agradavelmente fresco. Havia uma fina fatia de lua. A areia era virginal, sem o menor sinal de Richard ou do bug. Olhei para as minhas mãos. Os olhos estavam abertos, mas esgazeados. Eles estavam exaustos. Dormiam. Eu sabia muito bem o que precisava ser feito. Antes que a porta se abrisse ainda mais, tinha que ser trancada. Para sempre. Eu já podia notar os primeiros sinais de alteração estrutural nas mãos. Os dedos começavam a encurtar-se e a mudar. Havia uma pequena lareira na sala e, na estação, eu costumava acender um fogo contra o frio úmido da Flórida. Acendi um agora, agindo depressa. Não fazia ideia de quando eles despertariam para o que eu estava fazendo. Quando o fogo pegou bem, saí até o tambor de querosene e embebi ambas as mãos. Eles acordaram imediatamente, gritando em agonia. Quase não consegui chegar à sala e à lareira.
mas cheguei. Isso ocorreu há 7 anos. Ainda estou aqui. Ainda observo os foguetes subirem. Têm sido mais numerosos ultimamente. Este é um governo com mentalidade espacial. Até mesmo já se fala em novas sondas tripuladas para Vênus. Descobri o nome do menino, embora não faça diferença. Ele pertencia realmente àquele lugarejo. Mas a mãe esperava que ele passasse a noite em casa de um amigo no continente e só deu alarme na segunda-feira seguinte. Richard? Bem, todo mundo achava Richard um sujeito esquisito. Desconfiava que ele tinha ido para Maryland ou se amaziado com alguma mulher. Quanto a mim, sou tolerado, embora goze também de grande reputação por excentricidade. Afinal, quantos ex-astronautas escrevem regularmente a seus representantes eleitos em Washington, sugerindo que o dinheiro da exploração do espaço poderia ser melhor empregado em outra coisa? Dou-me bem com esses ganchos no lugar das mãos. Sofri dores horríveis durante 1 ano ou mais, mas o corpo humano é capaz de adaptar-se a quase tudo. Aprendi a barbear-me com eles e até mesmo a dar o laço nos sapatos. E como podem ver, a minha datilografia é correta e fácil. Não espere encontrar qualquer dificuldade para enfiar o cano da espingarda na boca e puxar o gatilho, pois tudo começou outra vez, há 3 semanas. Há um perfeito círculo de 12 olhos dourados em meu peito.